Romanos capítulo 11, versículo 33. Que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inesgotáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? O que foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Podem sentar. Eu estava meditando com a pastora sobre essa palavra, que ela ouviu esse louvor que nós acabamos de ouvir. Esse louvor lindo. E ela ouvindo, ela falou assim: olha o louvor que eu achei. E eu passei a ouvir esse louvor, eu falei assim: mas tem um lugar na Bíblia que fala sobre isso. E eu comecei a pensar, falei: onde está Deus? Aonde está Deus? Eu falei assim: eu acho que é Romanos capítulo 9. Aí eu fui em Romanos, olhei, não era. Eu falei: não, eu já ouvi isso na Bíblia. Foi quando eu lembrei que era Romanos capítulo 11. Que Paulo escreveu essa maravilha aqui. Hino de louvor a Deus. Porque isso é notório. Quando a gente começa a olhar para a televisão e ouvir na rádio, os cultos que são celebrados é de homem para homem. É de homem para homem. Aí você fala assim: mas pastor, tanto milagre, cego está vendo, paralítico está andando, leproso é limpo, aidético é curado, maravilhas têm acontecido. Mas a Bíblia diz que ia acontecer tudo isso. Mas, amado, o maior milagre, ouça o que eu vou falar para você, o maior milagre não é o cego ver. O maior milagre não é o paralítico andar, ou o coxo andar. O maior milagre nem aqueles que não têm olhos, no dom de maravilha, se formar os olhos. Isso não é o maior milagre. O maior milagre não é o cara o cara que era mendigo, ele vem na trajetória, né? Ele vira um empresário de sucesso, e ele tem fazendas e carros, etc. Isso não é o maior milagre. Isso não é milagre, maior milagre. A gente vê tanto testemunho, grandeza que Deus tem feito, né? Mas isso não é o maior milagre. Porque vai chegar um dia, e o ciclo que nós vivemos vai acabar. Esses milagres que eu citei para vocês aqui, de pessoas que conseguiram todas essas coisas, o ciclo dessas pessoas vai acabar. Aonde vem a promessa de Deus para nossas vidas? É isso que Paulo está falando aqui. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. O maior milagre é o estar de pé. É você estar de pé. O maior milagre é eu e você cumprir essa palavra e viver essa palavra. E viver ela intensamente. Viver ela. Que o sangue de Jesus, que esse sangue, ele pulse na nossa veia. Verdadeiramente.
que eu consiga passar esse evangelho, que eu consiga passar essa palavra para você. E que você consiga passar essa palavra, esse evangelho para outras pessoas. Esse evangelho que você vive. Não um evangelho mentiroso. Um evangelho de conveniência. Mas que a gente vinha viver esse rio de Deus. O rio que lá em Apocalipse, capítulo 21, fala sobre ele. O rio que está debaixo do trono de Deus. Que a gente vive esse rio, igual Jesus falou lá em João 7,37, que tem sede, venha a mim, beba. Ele gritou para a multidão que tem sede, venha a mim, beba. Sede de Deus, sede de conhecer esse Deus, não só me alegrar por ter um carro novo, não me alegrar porque eu estou fazendo sucesso na minha área. Porque glória para esse mundo é fazer sucesso na área dele. Muitos jogadores de futebol que saíram da miséria, hoje são bilionários, etc. A alegria está ali. Alegria é igual Pedro sentiu lá em Marcos capítulo 9. Que quando Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que a glória foi tão grande que Pedro ficou bobo. Pedro, ele saboreou um pouquinho que tem reservado para a igreja. O texto diz que eles estavam no monte, e de repente aparece Elias e Moisés. E a Bíblia diz que o corpo de Jesus foi transformado num corpo incorrupto. As vestes de Jesus ficou branca. E a Bíblia diz que Jesus flutuava. E Pedro ficou assim, bobo. Com aquela glória. Com aquele rio de Deus que estava ali. Aí vem Deus e fala assim, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amado, Jesus já estava lá e aparece Deus lá no monte falando. Você está entendendo? Pedro ficou tão impactado, Pedro não sabia o que falei. Falei assim, ô Jesus, vamos fazer uma cabana aqui, para Elias, outra cabana para Moisés, e vamos fazer uma cabana para nós. Pedro ficou tão impactado que ele não queria mais descer, ele queria ficar ali mesmo. É desse rio, dessas águas, que eu e você pode tomar. A gente pode, igual lá em Ezequiel 47. Quando você lê Ezequiel 47, as águas começou nos pés de Ezequiel. Mas cada vez mais que Ezequiel passou a buscar a Deus, a conhecer Deus, a água foi aumentando. A água foi na canela. E quanto mais Ezequiel ia se aproximando de Deus, a água foi subindo. A água chegou na cintura. E quanto mais Ezequiel foi buscando aí, amado, Ezequiel começou a nadar nas águas do Espírito. É sobre essa água, essa profundeza, essas riquezas que o Senhor tem para nós. Ele falou que é inegotável aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você. E você ainda nós ficamos limitados em nós mesmos. Nós ficamos, o Pedro, o João, o Carlos, ficamos limitados no nosso orgulho. Ficamos limitados na nossa vidinha diária. Ficamos limitados nas minhas coisas, sabe? Nas minhas briguinhas, nos meus caprichos. Sabe? Eu fico limitado àquilo que eu sei, àquilo que eu acho. Se não for do jeito que eu quero, não vai ser. Então eu fico limitado nessas coisas. Essas coisas fúteis, sabe? Essas coisas pequenas. Essas coisinhas. Eu endureço.
Eu deixo o meu coração vir toda porcaria de raiva, de ódio, e cada vez mais eu vou me endurecendo, cada vez mais eu vou me distanciando do Senhor. Entendendo? Eu falei outro dia, eu prefiro virar um religioso e um radical. Porque quando você é uma pessoa que busca, quando você é uma pessoa que está em Deus, vão chamar você de religioso. E quando você, cada vez mais que você procura conhecer Deus, que você quer viver esse Deus, viver o que a Bíblia manda você viver, vão chamar você de radical. Ah, você vai perdoar ela? Rapaz, aquela mulher fez tanto mal para você, você vai perdoar ele? Tanta humilhação que você já passou, você vai perdoar? Porque as pessoas querem que você viva esse mundo. Porque a alegria desse mundo é momento. A alegria desse mundo é uma cervejinha. Ah, porque se não tiver uma cerveja na roda, não tem festa. Você percebeu? Que na roda mundana tem que ter cerveja? Tem que ter uma caipirinha? Tem que ter alguma coisa para alegrar o ambiente. Eles precisam de alguma coisa para se alegrar. Sabe? Eles precisam de alguma coisa para se alegrar. E a Bíblia fala sobre isso. Sobre esse rio. Sobre esse caminho. Sobre esse Deus que Paulo está descrevendo aqui. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quando você lê o livro de Jó, capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Ah, porque Deus começa a ver o Jó em desespero. A história diz que Jó ficou 7 anos naquela prova. E já no final dos anos, Deus agora começa a falar com Jó. Deus começa a confrontar Jó. Há um confronto de Deus. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da tempestade, disse: que é esse que obscuriu o meu conselho? Com palavras sem conhecimento, prepare-se, como simples homem, vou fazer-lhes pergunta. Deus falou assim: olha, eu vou fazer umas perguntas para você, Jó. Porque tem hora que nós se achamos. É alguma pessoa que ela se forma. Tem pessoas que se formam em teologia, depois em bacharel, depois em divindade. Porque as pessoas que acham que se formam, acham que é melhor que as outras. Acham que é mais capacidade que as outras. Você sabe o que é mais que os outros? A responsabilidade é maior. Porque quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. Deus começa a perguntar para Jó. Está aqui. Aonde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus perguntou para Jó: onde você estava quando eu comecei a fazer os alicerces da terra? Responda-me se você quer saber tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha e a medida? Dos seus fundamentos, sobre o que foram postos. Quem colocou as suas pedras de esquina? Olha que coisa. Você está entendendo? E a gente fica aí, sabe, com toda arrogância, toda prepotência, levanta o nariz e acha que é alguma coisa. As pessoas acham que são autossuficientes. Acham que se não for ela, o negócio não vai andar. Acham que se não colocar a mão, as coisas não vão fluir. Acham que porque ela vai sair, as coisas não vão andar. Se não for eu, nada funciona. Tadinho de você. Coitadinho de mim. Então as pessoas ficam
nessa rodinha de vida macabra do diabo. Oxalá que hoje você procurasse entender e compreender e se esforçar de conhecer o Senhor. De você entrar nesses rios aqui. Nesse rio de Deus. Igual a Bíblia diz que Ezequiel, ele nadou de braçada nesse rio aqui. Eu falei outro dia que quando você conhece esse Deus, você não tem medo da morte. Quando você conhece esse Deus, a morte é só uma passagem. A morte é uma viagem que você sai daqui e você vai para onde Deus tem preparado para nós. Isso, quando você conhece Ele. Eu lembro que lá em Daniel capítulo 9, quando Daniel estava ali, lendo o livro de Jeremias, Daniel começa a orar e Daniel entende que o cativo estava acabando. A Bíblia diz que ele agora, ele entra em oração, em súplica, em jejum. Os judeus tinham um costume, quando ele queria mostrar a sua humildade, mostrar a situação vergonhosa que ele vivia, ele usava um pano grosseiro. Ele vestia esse pano grosseiro e ele pegava a cinza e colocava sobre a sua cabeça, para mostrar que ele não era nada, que a situação dele era deplorável. E Daniel faz isso. E Daniel passa a orar, não só por ele, mas Daniel passa a orar pelos príncipes, todos que estavam ali. Porque quando você vai ler a história, Daniel foi para o cativo, tinha 16 anos. Igreja, tinha 16 anos, e ele vivia num lugar pagão, mas ele não se desviou. Ele lá ainda se prostrou dentro do Deus dele, e ainda serviu o Deus dele lá no cativo. Que quando você vai ler a história, muitos ainda estavam com raiva de Deus, ainda não estavam entendendo porque Deus permitiu que uma nação mais injusta, uma nação mais terrível, tinha levado ele cativo. Por isso que Deus levantou Ezequiel lá com os cativos. Então, isso somos nós. Nós somos assim. Nós estamos nas nossas guerras, nas nossas lutas, e a gente tem a coragem de perguntar, cadê Deus? Aonde Deus está? Nós começamos a falar com Deus com essa ousadia. Nós começamos a reivindicar uma coisa que eu mesmo não estou fazendo nada. Jaqueline, dele, para ele, são todas as coisas. Amado, nós foi feito para ele. Sabia disso? Eu e você foi formado para ele. Para ele nós fomos formados. Eu falei aqui, por isso que o louvor fala, nunca foi sobre nós, é sobre ele. Ele veio para nós, mas nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre ele. É tão lindo o livro de Provérbios, já que ele não nasce. Provérbio capítulo 8, é tão lindo aquele provérbio. 8:31. Que Jesus, ele sonhava estar com os homens. Jesus não via a hora de estar com os homens. Para compartilhar com ele, para andar com ele, para viver com eles. Você está entendendo? Porque quando você vai ler a história, quando você for fazer lá teologia, você vai fazer uma matéria que se chama angiologia, que fala sobre aonde Lúcifer veio, quem era Lúcifer e etc. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, que ele leva
terça parte do céu, foi aquela rebelião toda. Deus Deus não tinha revelado ninguém o que Deus ia fazer. Né? Deus estava no seu santíssimo, e quando Deus começa a formar a terra, que Deus começa a gerar a terra, e criou Deus o céu e a terra, e Deus vai formando, e Deus vai criando as coisas, aí Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Deus faz. Aí depois que Deus faz, a Bíblia diz que Deus faz um jardim. Jaqueline, Deus faz um jardim. Deus faz um jardim maravilhoso, que não tem nem palavras para descrever aquele jardim. Deus faz aquele jardim, coloca os pomares, rios. E quando você vê lá, quando você vai lendo lá, amém? O homem vivia no tempo da inocência. Não havia pecado. Deus estava no jardim. Amado, Deus estava no jardim. E Deus descia lá para ver o homem. E Adão adorava a Deus. E Adão não tenho nem palavras para descrever o que Adão sentia ali, sabe? Entrava no seio de Deus. Igual a Bíblia diz que João ele deitava no colo. A Bíblia diz que João deitava no colo de Jesus. João não era bobo não. João, ele aproveitava João, né? No colo de Jesus. Da mesma forma, Adão. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus estava lá e Adão aproveitava Deus. E vivia Deus. Aproveitava Deus. É uma coisa que nós não aproveitamos. Nós não aproveitamos esse Deus. Nós não aproveitamos Deus na sua essência. Não. Nós não aproveitamos Deus na essência. Aqueles que viviam essa essência, aqueles que se derramavam nessa essência. Daniel, ele vivia essa essência de Deus. Estava cativo, mas não sentia falta de nada. Daniel era escravo, mas ele era livre. Não vivia oprimido. Ele vivia Deus. Quando você vai ler a história e a biografia de Daniel, você vai ver que ele vivia Deus. Se ele tivesse Deus, se ele não tivesse Deus, estava lá. O que é mais tremendo? Olha o que o diabo tentou fazer. Em Daniel capítulo 2, o rei teve um sonho. Ele chamou todo mundo, Jaqueline. Ele chamou o cientista, chamou os macumbeiros, chamou os feiticeiros, chamou aqueles caras que liam a carta, chamou todo mundo. Ele falou assim, olha, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. E eu quero saber esse sonho. Também eu quero saber a interpretação desse sonho. Aí o Zão falou assim, não, rei, pode falar o sonho e nós daremos a interpretação. Ele falou assim, não, eu já falei, eu tive um sonho. Eu quero saber do sonho e a interpretação do sonho. E cada vez que o rei falava, ele ficava furioso. E aqueles homens, não fala, rei. Aí ele falou assim, olha, vocês estão tentando ganhar tempo. Se você até amanhã não só falar o sonho e a interpretação, todos vocês vão morrer. Mas se vocês falar o sonho, eu vou encher você desse presente. Eu vou dar tudo para vocês. E aqueles homens entraram em pânico, porque o rei prometeu em matar ele e a família dele, todos morreriam. Mas só que havia um menino lá, havia Misael, Azaria, havia Daniel lá, meninos que viviam o rio de Deus. Eles viviam Deus. E quando você vai ler, ele chama os meninos, eles vão orar. Eles vão entrar no rio de Deus, ele passa a orar, a falar com Deus. Porque o que o rei Nabucodonosor queria, só Deus poderia fazer. Só Deus poderia dar
a visão e a interpretação. Amado, é só Deus. É só Deus que é por você. Você não percebeu ainda. Você não percebeu que é só Deus por você. É só Deus que pode mudar. Amado, no nosso país tem as leis, não tem? As leis estabelecidas, sim ou não? Mas acima das leis, tem um Deus da lei. O único que pode mudar o curso de qualquer coisa é Deus. Mas você precisa viver esse Deus. Esse Deus que fala que é inegotável, são as fontes dele, o ouro dele. Tudo que Deus tem para você é maior que você possa imaginar. Quanto mais você buscar de Deus a fonte dele, quanto mais você bater na fonte dele, tá? Você cavar, você vai ter de Deus. Mas quando você viver essa mentira que você vive, essa vida mentirosa, essa vida de trapaça, tá? Essa vida de fornicação, essa vida de adultério, de mentira, de engano, de raiva, de rancor, de ódio, você nunca vai conhecer esse Deus. E quando você deixar o orgulho, esse orgulho que o diabo colocou, orgulho no teu coração, esse orgulho virou uma rocha dentro de você. Você está entendendo? Você vai ouvir a palavra não vai fazer efeito. Não vai. Não vai. Você sabe o que Jesus teve que enfrentar? Na hora que ele está na cruz, ele olhou assim, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Não sabem o que faz. Aqueles homens que ele um dia desejou estar com ele, e viver com ele, foram os homens que mataram ele. Onde é que ele sonhou de compartilhar, de vivenciar, e de andar com ele, e esses homens mataram ele. E nós vivemos enganados. Vivemos enganados em uma mentira religiosa. Todo dia o Espírito Santo fala para você. Chega o coração queima, venha. E eu resisto. Aí quando eu estou com alguma pessoa, eu viro crente. Aí quando eu estou com uma pessoa, eu começo a debater. Aí eu começo a usar a Bíblia. Aí eu cito versículos. Aí eu vou para o WhatsApp, eu cito versículo, etc. E falo, eu quero viver, eu quero que você viva isso que você fala. Eu quero que você viva o que você posta. O que adianta eu falar que você tem que fazer e eu não faço? Você tem que orar e eu não oro. Você tem que prestar culto e eu não presto culto. Porque a gente manda os outros fazer o que a gente não faz. Eu quero que as pessoas sejam o que eu não sou. Eu falo de um Deus de uma fonte maravilhosa, mas eu nunca entrei nessa fonte e eu não conheço essa fonte. Essa fonte que Ezequiel fala, desse rio, que Daniel ele vivia todos os dias da vida dele. Nós vivemos esse rio sujo que é esse mundo. Tá? É muito fácil. Quando as pessoas se encontram, ela já fala do time de futebol, ela já fala lá sobre a fazenda, ou fala da crise. Você percebeu que a gente vive esse esgoto todo dia? A gente se limita, desculpa a expressão, estamos aqui, estamos incluídos, a gente vive nessas coisas, vive essa coisa aqui que vai passar, sabe, essa coisa que o final já está escrito. Jaqueline, você acredita que o final já está tudo escrito em Apocalipse que vai acontecer, está tudo escrito, e eu não consigo entender isso. Já está tudo escrito, já está tudo traçado, que vai acontecer. Eu não consigo viver essa palavra. Eu fico me enganando, porque eu tenho que alimentar minha carne, o meu ego. Então, a gente tem que se esforçar a viver esse Deus. Essa fonte que é Deus. E
vez que eu viver esse rio, conhecer esse rio, entrar nele, eu não vou viver conforme o mundo quer que eu viva. Para Ele. Nascemos para Ele, para adorar Ele. Pois que lá em João fala assim, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito para Ele. Não foi para nós. Aí fica lá, aquela reunião mentirosa. E Deus vai te dar, e Deus vai fazer. Está aqui. Todas as coisas foi feita por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha que tremendo isso aqui. Tudo que existe, tudo foi feito para Ele. Até nós foi feito para Ele, para o louvor dEle, a gente adorar Ele. Em vez de adorar Ele, eu adoro o Flamengo. Em vez de adorar Ele, eu adoro o Corinthians. Em vez de adorar Ele, eu adoro o ídolo. É o Zezé de Camargo, é o Luciano, é a Anitta. Quem mais aí? É o pagode, eu sei lá. Nós fomos criados, ô Marcos, para adorar Ele. Nós fomos feitos para Ele. Só que a nossa adoração é dirigida a outros, a pessoas pequenas. Está aqui, vou ler de novo para você. No princípio é aquele que era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada. Então, se o mundo existe, e se nós existimos, foi por meio dele, foi para ele. Não é para nós. E que culto nós estamos prestando a ele? Quando eu vou para o meu altar, eu ofereço o que a Deus? O que é o que eu estou oferecendo a Deus no altar dele? O que é o que eu ofereço? A minha oração rapidinha? Os meus 5 minutos de oração? O quê? Fala para mim. O que eu tenho entregado a ele? Eu vou fazer o jejum do livramento. Eu vou fazer o jejum para aquele negócio sair. Então, o jejum que eu observo e eu vejo, o jejum não é para ele. Você percebeu que jejum não é para ele? Que sempre o jejum é para uma causa, não para ele? Você percebeu que a campanha que nós fazemos não é para ele? Que a campanha sempre é para nós? Gente, como está claro? A gente faz só para nós. Nós só pensamos em nós. É para mim, é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. E Deus é Deus, né? Deus não é, Deus é Deus. Esse é o nosso pensamento. Esse pensamento. Os cabidos diz que Deus falou assim lá em 1 Coríntios capítulo 2, que a sabedoria do homem para Deus é loucura. Ele fica nesse pensamento vazio, nessas coisinhas. As pessoas acham que Deus precisa de nós. Você está entendendo? Por isso que quando Jesus entrou, Douglas, em Jerusalém,
que o povo começou a clamar, e alguém falou assim, para, não pode, porque ele estava aqui, Hosana, Hosana, bendito que veio o nome do Senhor, e alguém falou assim, para, aí sabe o que Jesus falou? Se esses não clamar, as pedras clamarão. Se esses não clamar, as pedras clamarão. Deus falou assim, ó filho, não quer clamar? Preciso não. Tem que clame, viu? Se vocês não quiserem clamar, as pedras vão clamar aqui. As pedras vão dar glória a Deus e aleluia. Esquenta não. Somos nós. É o nosso sacrifício, é o nosso louvor. É a nossa vida. Entendeu? Por isso que é na nossa vida. Como está na minha vida? Como que está a sua vida? Presta para Deus abrir os teus olhos. Presta para Deus mostrar para você. O que Paulo está falando aqui. Oh, profundidade das riquezas, sabedoria, do conhecimento de Deus, quais são insondáveis, são os seus juízos, inesgotáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Você está aqui fadigado, você está em uma luta, não sabe o que fazer. Deus é a nossa fonte. Não é a casa lotérica que vai resolver o problema. Não é a telecena, não é a cena. Não é a loto. Não o carnê do baú. Não é a bolsa. Não é o real, não é o dólar. É isso que nós temos que aprender, que é Deus. E quando nós não vivermos em Deus, nós não vamos compreender. Que quando você leu Daniel capítulo 6, que Daniel sabia que ia morrer se orasse. Daniel vivia uma vida de oração desde que ele nasceu. Quando você vai ler lá em Daniel capítulo 6, ele foi tirado da sua aposentadoria. Daniel já estava com 90 anos. Quando Daniel saiu da sua aposentadoria e foi para lá, que os caras estavam roubando o rei, etc. Não que fizeram a lei para matar Daniel, Daniel foi para a cova e foi assim, glória a Deus, agora eu vou para casa. Agora eu vou para casa. É esse Deus que nós temos que viver. Essas pessoas, o seu vizinho, teus parentes, tem que ver esse Deus em você. Esse Deus da Bíblia. Esse Deus que nós falamos. Esse Deus que eu declaro com os meus lábios. As pessoas têm que olhar para você, ver Deus. Ver paz em você, ver a luz em você. A glória vai ser tão grande que vai inquietar eles. Vai inquietar eles. Você está entendendo? E quando você fica aí, segundo o curso que você acha, segundo o curso que você pensa, que você fica planejando, você planeja tudo. Você planeja a sua aposentadoria, você planeja viajar, você planeja comprar o carro, você planeja de fazer sucesso. Tem muito que você planeja, menos de morar no céu você planeja. Sabia que o ser humano planeja de morar no céu? Eles acham que morreu, acabou, Jaqueline. Menino, é um B.O. morrer sem Jesus, hein? Não sabe o B.O. que é. Primeiro desce lá para a parte mais baixa, para o inferno. Aí lá tem um tratamento VIP. Aí depois ressuscita, né? Porque até os mortos vão ressuscitar para o segundo julgamento. E depois do segundo julgamento vai ser lançado no lago de fogo. Ó, que chiqueza. Hã? E Deus nos oferecendo, a mim e a você, viver esse rio. Mas eu endureço. É tremendo, igreja, que quando eu ouço essa verdade, eu ouço a palavra, eu endureço. Isso é incrível. As pessoas endurecem. Não é tudo isso não. O pastor conhece a minha vida. Não é isso não. E a pessoa sabe olhar para ela, ver a situação que ela está, e ela se esforçar em mudar, ela endurece. Eu estava assim.
Eu estava vivendo isso aí. Endurecia. Parecia aquele burro lá no Nordeste, sabe quando você bate? Você já andou? Quem já andou aqui em burro aqui? Ninguém, sou eu mesmo. Cara, na hora que você bate no burro, ele empaca. Ele faz assim, ó, ele não sai mais do lugar. Você pode matar ele, ele não sai. E tem pessoa que quanto mais você fala para ela, endurece. Ela não vai, é orgulho, mas não é orgulho. E não vive o melhor de Deus. Você só vai entender e compreender o que eu estou falando quando você viver esse Deus. A intensidade desse Deus. Esse Deus que você aceitou, Jesus. Ei, você está numa falência espiritual terrível, cheia da dó. Você está lá no fundo do poço, lá. Ai, eu preciso. Ai, eu preciso sair dessa. E todos os dias Deus está com as mãos estendidas e você não vem. E você não vem. E Deus está falando para você. Deus revela a palavra, usa alguém, você ouve, mas você não vem. Para viver essa palavra. E Daniel vivia isso aqui. Davi vivia isso aqui. Vivia e se lambuzava disso aqui. Cada vez eu entrava nisso aqui. E cada vez mais ele vivia isso aqui. Oh, como insondáveis os seus caminhos. Tanta coisa para Deus nos revelar. Tanta coisa para Deus nos falar. Está aqui a fonte. Lê e viver isso aqui. Que não adianta só ler. Você tem que viver isso aqui. Viver isso aqui. Você passa a viver isso aqui e você vai ter inimigo todos os dias. E alguém vai falar para você, você é crente chato. Você é chato demais, cara. Cara, você fica só falando de oração. Tá virando pombo. Tá virando pombo. Tá que orar tanto. Quando você começar a se deliciar e viver, a navegar. Igual tem um louvor que fala, né? Navegar no Espírito. Você passar a navegar, viver isso aqui. Você vai vivenciar, você vai ver. Vai ver o que os apóstolos viviam.